Boa noite, meus irmãos. Obrigada, Luciana, pela sua prece inicial. Estamos aqui para mais uma noite de estudos, hoje sobre o Livro dos Espíritos, nas questões 386 a 391, com o tema Simpatias e Antipatias Terrenas. Nós já estudamos esse tema de simpatias e antipatias entre os espíritos no mundo espiritual, nas questões 295 a 303. Agora nós vamos estudar essas questões que falam dessas simpatias e antipatias entre os espíritos aqui no mundo terreno. Eu dividi o nosso estudo assim, são 6 perguntas. Primeiro nós vamos ver as 3 primeiras perguntas que falam sobre simpatia e depois veremos as 3 últimas que falam sobre antipatia. Então, na pergunta 386, Kardec questiona: podem 2 seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Os espíritos respondem: reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. 2 seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de 2 espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, vemos aqui a grande diferença entre simpatias e antipatias do mundo espiritual para o mundo terreno. É a questão do reconhecimento. Porque aqui, quando estamos encarnados, nós temos o véu do esquecimento e a gente não se recorda de vidas passadas, de quem fomos, e também não identificamos aquele espírito que está ali convivendo conosco. Então, essa é a grande diferença. Enquanto que no mundo espiritual, esse reconhecimento acontece. Nós temos a condição de entender quem fomos e encontrar também aqueles outros espíritos e reconhecê-los. Kardec desmembra, faz um desmembramento nessa questão, na 386A, perguntando então sobre isso. Não lhes seria agradável reconhecerem-se? E a espiritualidade diz, nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Vejam que a espiritualidade coloca aqui, né, que nem sempre é positivo a gente lembrar daquilo que fomos nas vidas passadas. E mais à frente a gente vai ter estudos só sobre essa questão do véu do esquecimento. Então hoje nós não vamos nos ater muito a isso, porque nos próximos encontros nós vamos refletir mais especificamente sobre essa questão do véu do esquecimento. Questão 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Quer dizer, se eu simpatizo com alguém, quer dizer sempre que eu já conhecia de outras vidas? A espiritualidade diz não, nem sempre. 2 espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens. É questão de afinidade que, na verdade, nós estamos o quê? Nós estamos sempre nos relacionando, sempre fazendo novos laços. Temos uma familiaridade, uma afinidade com aqueles espíritos que muitas vezes nos acompanham em várias encarnações, mas também recebemos outros espíritos e formamos novos laços. Então, não quer dizer
né, categoricamente que todas as simpatias e que todas as encarnações, que todas as pessoas que estão convivendo comigo hoje são fruto de relações passadas. Na 388, Kardec pergunta: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Os espíritos respondem: entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, aqui nós entramos na questão da ciência e vamos comentar aqui sobre o médico alemão Franz Anton Mesmer, que criou o conceito de magnetismo animal. Ele diz que o magnetismo animal consiste na reciprocidade que existe entre dois seres vivos, que é estabelecido devido a fluidos magnéticos. Então, para Mesmer, todos os animais e o homem naquele tempo era considerado, só tinha dois reinos, que era o vegetal, né, os três reinos, o mineral, o vegetal e o animal. O homem, fazendo parte desse reino animal, se inclui nessa questão de que há esse fluido magnético que todos os animais emanam e que, através desse fluido, ele funciona como um ímã, onde é atraído ou repelido aquilo que tem afinidade conosco ou não. Mesmer criou uma nova visão da física que é compatível com a física moderna, com a física quântica. Os seres humanos possuem um campo magnético e têm a capacidade de atrair ou de repelir coisas boas ou ruins, aquilo que eu dizia antes, né? Então, esse foi o conceito que Mesmer utilizou, inclusive, em vários mecanismos de cura que ele usava através desse emanar, esse fluido, como ele colocava. Kardec, ele foi um grande estudioso do magnetismo. Inclusive, ele era jovem, criança, jovem, quando Mesmer faleceu, desencarnou. E na Revista Espírita de 1858, nós temos alguns relatos de Kardec interessantes em relação ao magnetismo. Ele diz o seguinte: quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta ia ser um golpe fatal ao magnetismo. O erro não tardou em dissipar-se e prontamente se reconheceu o parentesco destas duas ciências. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, diz Kardec. Ambas, com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio, completam-se e se explicam uma pela outra. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto, diz Kardec, e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Vejam como Kardec dá muita importância à ciência do magnetismo e coloca como o magnetismo veio o quê?
preparar a ciência do espiritismo. É muito importante para nós espíritas o estudo do magnetismo, compreender, né? E a partir desse estudo eu tive muita curiosidade e muita vontade de entender melhor essa ciência do magnetismo. Isso é muito importante para nós, para podermos entender depois os fenômenos mediúnicos. Na revista de 1869, a Revista Espírita, tem também aqui extratos dos manuscritos de um jovem médium bretão que também fala sobre o magnetismo. Está lá na revista de 1869. O magnetismo não foi inventado por ninguém. Existe desde toda a eternidade. Não se conhecia o seu emprego, como no caso do vapor e da eletricidade, a princípio negados, e que, no entanto, revolucionaram o mundo após alguns anos de existência. Tudo no início é complicado, né? E só com o tempo é que a gente vai conseguindo entender melhor o que os cientistas vão descobrindo, né? Isso é uma regra, né, em geral. Com efeito, o fluido é atração, lei única do universo. É a fonte dos movimentos moral, material e intelectual, a fonte do progresso. A bem dizer, todo mundo é fluídico, pois que cada um sente impressões, experimenta atrações. Apenas as manifestações são mais ou menos intensas e sua influência se mostra com mais ou menos força. E continua nesta mesma revista, né, ainda nesses manuscritos do jovem bretão. Ele diz: sendo o magnetismo o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes, pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados. O magnetismo que, aliás, não passa do processo de que nos servimos para a concentração e a liberação do fluido. Essa associação magnífica de todas as forças criadas. O fluido é o circulante que põe os seres em vibração uns com os outros. Então vejam como o magnetismo é colocado como aquela ciência natural, que todos nós temos esse fluido, então as relações de simpatia, de antipatia, essa atração que sentimos muitas vezes por algumas pessoas e ao mesmo tempo repelimos outras, vem desse fluido que todos nós emanamos e que faz com que, conforme aquilo que nós temos de afinidade, de objetivo, de características, a gente atraia ou vamos repelir aquela pessoa ou aquelas coisas. Miramês vem comentar sobre essas questões na lição 30 do livro Filosofia Espírita, falando o seguinte sobre a fonte de simpatia. Olha o que ele diz, que a fonte de simpatia, ela está ligada a uma analogia de ideias. Miramês traz aqui o quê? Cristo veio nos ensinar a sintonizar com a luz e ter simpatias com o amor. Nasce onde há semelhança de vida e compatibilidade de exemplos. Então, Miramês já começa a colocar para nós o quê? Que é preciso que a gente entenda aonde está a fonte da nossa simpatia no sentido da mensagem cristã,
da mensagem que o Cristo traz, que é uma mensagem de luz, que é uma mensagem de amor. É esse o fluido que devemos emanar. É esse o fluido que devemos buscar. A simpatia de luz é aquela que temos com o perdão que gera alegria. É a que temos com indulgência que gera amizade. É a que temos com o trabalho que gera o conforto. É a que temos com a benevolência que gera tranquilidade. É a que temos com o amor que gera felicidade. Então veja como ele coloca como essa simpatia a gente aprende também no dia a dia a emanar conforme aquilo de bem que existe dentro de nós. E Miramês ainda nos coloca na lição 31 que o magnetismo é o piloto da simpatia. Ele diz que a força que move tudo é o magnetismo. Quando se é atraído por outra pessoa, convém analisar qual o tipo de atração que os envolve, para que se possa aproveitar essas bênçãos de recordação, colocando-as a serviço da fraternidade pulsante no universo. Aqui é uma recomendação muito importante que Miramês nos faz. Olha o que ele nos diz. Quando somos atraídos por uma pessoa, qualquer situação que nos envolve, nós devemos o quê? Devemos aproveitar, analisar o que está nos atraindo. Qual é a força que está nos atraindo? Por que estamos sendo atraídos por aquela pessoa, por aquela coisa? E aí nós vamos ver se aquela atração é positiva ou não. E aí ele diz, para quê? Para que eu possa aproveitar da bênção que seja aquela boa atração. E, se não for, eu devo começar a trabalhar a ter uma simpatia, uma empatia positiva, que seria assim, por dizer, né? E ele continua dizendo que não há ligações por acaso. Existe uma energia divina que nos prende por simpatia, semelhança de vibrações. Em mundos adiantados, o magnetismo espiritual é o piloto de todos os movimentos para o bem de todas as comunidades já limpas das paixões inferiores. Olha que interessante, quer dizer, nos mundos mais adiantados, né, como ele está aqui colocando, esse magnetismo, ele que pilota tudo. E de que maneira? De maneira a que o bem só é feito, só o bem importa, só há simpatia, para onde a gente deve caminhar, né, nas nossas relações, que sejam simpáticas e não antipáticas. Esse magnetismo espiritual, a gente das belezas imortais, é consequência de mutações do éter cósmico sob a influência de mãos angelicais, ou seja, tudo vem do fluido cósmico universal. Essa energia é abundante em toda a criação. Depende de quem as atrai para o serviço da fraternidade pura. Então, tudo vem do fluido cósmico universal. Emanamos esse fluido, porém devemos estar sempre atentos para as atrações positivas, para transformarmos as nossas vibrações. Quanto mais vibramos no positivo, quanto mais vibramos para o bem, mais vamos atrair e sermos atraídos por simpatias. Vamos ver agora as 3 últimas perguntas
que falam sobre a antipatia. Kardec pergunta: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Aquele não fui com a cara do fulano, né? Quantas vezes acontece isso? E a espiritualidade responde: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Questão 390. Kardec pergunta: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E os espíritos respondem: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Ou seja, quando duas pessoas não se simpatizam, não quer dizer necessariamente que isso seja uma coisa ruim, seja uma coisa má. Às vezes, simplesmente, elas divergem de pensamento, pensam diferentes. A maldade vai vir justamente se a partir disso eu já passo a odiar o outro porque ele não pensa como eu. Aí sim. Mas, em princípio, podemos pensar diferentes. E isso não sintonizarmos nos mesmos pensamentos, nos mesmos gostos, e não quer dizer que isso seja de natureza má. Na 391, Kardec pergunta: a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Ou seja, quando não simpatizamos um com o outro, quem aí é pior, quem é inferior, qual é o espírito mais inferior? Existe isso, é aquele que, geralmente, quando a gente não simpatiza com alguém, a gente acha sempre que o outro que está errado, né? A gente acha sempre que a gente está certo. Olha o que os espíritos respondem. Numa e noutra indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Quer dizer, tanto pode ser, isso não quer dizer que um seja mais inferior que o outro. Pode ser um, pode ser o outro, tanto faz. Não quer dizer que o que antipatizou primeiro seja mais inferior. E aí eles colocam aqui a análise dos espíritos mais elevados e dos menos elevados. Eles dizem assim: um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio e inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá. O porquê dispares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Quer dizer, quem já tem um espírito mais evoluído simplesmente vai respeitar o caminho do outro. Respeita que o outro pense diferente e pode até se afastar, mas respeitando que cada um tem o seu caminho e o seu livre-arbítrio, né? O seu direito de pensar diferente. A questão aqui, meus amigos, é a seguinte. Nessa questão de simpatias e antipatias, a gente tem aí a lei de atração e repulsão. Vai acontecer situações em que nos sentimos muito ligados a pessoas que a gente se sente confortável,
conversar, estar junto, simpatizar mesmo com aquelas pessoas, e outras que a gente vai repudiar, que vai ser aquele calo, né, no nosso pé. E aí, seja numa situação ou em outra, seja quando tem antipatia ou simpatia, qual é a moral da história? Sempre é uma questão de oportunidade. Quando temos uma relação de simpatia, é a hora de a gente amar. Amar mais, criar vínculos e ir em frente nessa progressão. E quando temos uma relação de antipatia, é a hora de quê? De reconciliar. É a hora do perdão, é a hora da gente melhorar, da gente aproveitar essa oportunidade para melhorar. E aqui vamos nos retratar agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, aquele capítulo é quando Jesus diz: amai os vossos inimigos. Lá no item 3, temos a seguinte questão: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Amar a quem a gente ama, amar aos que nos amam, é fácil, né? A questão é amar aqueles que não nos amam, aqueles que nos ferem. Aí está o desafio, né? Ainda nesse capítulo, a gente vê a explicação do que era amar aos inimigos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. É claro que não vamos amar a todos de maneira igual, pelo menos não nesse mundo. Amar aquelas pessoas que nos traíram, que nos magoaram, que nos feriram, que nos fizeram muito mal. É claro que não vamos amar da mesma maneira que amamos um filho, que amamos pessoas mais próximas. Mas qual é a ciência? Como é que se começa, pelo menos, a fazer esse exercício de amar os inimigos? Diz lá no Evangelho: amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem, é socorrê-los e, finalmente, é retribuir-lhes sempre o mal com o bem. Eis aí a mensagem do Evangelho. E para terminar, meus irmãos, eu trago uma questão do livro Consolador, uma pergunta feita a Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Pergunta 173. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? Emmanuel responde: a simpatia ou antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delitoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e a legítima fraternidade. Eis aí a recomendação de Emmanuel para todos nós.
Vamos agora aquietar o nosso coração para a nossa prece final. Te agradecemos, Pai, de infinita misericórdia, por mais essa noite de estudo, por tudo aquilo que aqui aprendemos. Te agradecemos pelas pessoas que colocaste no nosso caminho, nossos familiares, nossos amigos. Te agradecemos pelas pessoas simpáticas e te agradecemos também por aquelas pessoas que não nos simpatizamos tanto, porque reconhecemos, ó Pai, que todas essas pessoas são para nós oportunidade de crescimento, de crescer no sentimento do bem, na vibração do bem, na vibração do amor, da paz, da sinceridade, da autenticidade. Ajudai-nos cada vez mais nesse caminhar. Ajudai-nos a encontrar dentro de nós todos aqueles fluidos que não nos fazem bem, que não nos deixam sintonizar com coisas boas. Ajudai-nos a atrair sempre coisas boas, pessoas boas, a vibrarmos sempre, sempre no caminho do amor, da paz. Confiamos a Ti também todos aqueles que pediram as nossas orações, que prometemos de rezar, todos aqueles mais necessitados, os desempregados, os desamparados, os que estão doentes nos hospitais, os que estão prestes a desencarnar, todos aqueles mais necessitados, ó Pai, venha em seu auxílio, prestai socorro, dai a cada um aquilo que mais necessita, segundo a Tua vontade. Que assim seja, e assim te damos o nosso graças a Deus. Queridos irmãos, muito boa noite, muita paz no coração de cada um. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Muita paz.